Olá, você entrou em contato com Rita Help, o saque do Panelinha, o serviço de atendimento ao cozinheiro. A sua ligação é muito importante para nós. O assunto de hoje é forno. Olha só, você vai ver que todas as perguntas de hoje têm a ver com bolo, com pão e com broa. Mas o forno vai muito além. Ele é capaz de preparar uma refeição inteira. Legumes assados, carnes, você vai ver. E o mais legal, você coloca tudo na assadeira e aí dá tempo até de tomar aquele banho da semana, ver uma série. E olha, no Panelinha tem um monte de receitas para você escolher que ficam prontas assim, como se fosse mágica, no forno. Dá uma espiada nessa salada de legumes assados. Ela fica irresistível com esse molho de tahine. Gostou da receita? Se fizer, você pode postar nas redes sociais com a hashtag Receita Panelinha. A gente adora ver. Olha que linda essa berinjela assada do perfil Fruteira Bom Gosto. E essas clássicas batatas rústicas aqui feitas pela Casa Frufru. Uma delícia, né? Vamos às perguntas de hoje? Eu vou começar com a Tati. Sempre pré-aqueço o forno para tudo? Pão, frango assado, carne, torta, bolo, legumes? Perfeitamente, Tati Moreira. Olha, isso não é frescura não. Você não vai nem desperdiçar gás, nem energia, caso o seu forno seja elétrico. Essa é a diferença entre um bolo fofinho ou um bolo solado. Um pão macio ou um pão maçudo. Legumes crocantes ou aguados. Carne suculenta ou ressecada. Olha só, no caso do bolo, o fermento reage ao calor. Então é muito importante que o forno esteja pré-aquecido assim que o bolo entrar lá dentro. Se ele estiver frio, o fermento não vai reagir como deve e o bolo vai ficar solado. No caso das carnes e dos legumes, o que vai acontecer é o seguinte: o forno vai aquecendo e esses alimentos vão soltando os próprios líquidos. Isso significa que eles vão meio que cozinhar a vapor em vez de assar e ficar assim, com aquela textura especial. E olha, enquanto o seu forno pré-aquece, você pode aproveitar para se inscrever e ativar as notificações aqui do canal Panelinha no YouTube. Assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Pergunta agora é do Mauro Garcia. Ele quer saber o seguinte, pergunta boa, hein? Quando faço meia receita, o tempo estimado de forno também cai pela metade? Especialmente no caso de pães e bolos, ele quer saber. Mauro, seguinte, via de regra, quantidades menores de massa e assadeiras menores levam menos tempo para cozinhar, mas não a metade. Mas vamos pegar um exemplo aqui, uma receita de pão de forma que rende 2 assadeiras. Essa receita tem no Panelinha, caso você se interesse em preparar. Se você for assar só a metade, o tempo vai ser o mesmo, porque ele já é pensado para 2 assadeiras, então aí não faz nenhuma diferença. No caso dos bolos, o que determina é o tamanho da assadeira. Quanto maior ela for e mais espalhada tiver a massa, menor o tempo de forno. Então, às vezes, o mesmo volume, a mesma receita, colocada numa assadeira, um tabuleiro retangular, ou numa forma redonda, o tempo de forno vai ser diferente. Aí não tem jeito, você vai ter que ficar ligado. Nesse caso, ou melhor, no caso do bolo, a gente tem que usar aquela regra do palitinho. O bolo começou a perfumar a cozinha, soltar um pouquinho das beiradas, a gente vai com um palitinho no centro da massa e se ele sair limpo, o bolo está pronto, pode tirar do forno. No caso dos pães, o truque é o seguinte, a gente precisa bater na massa de ponta cabeça. Se fizer assim um barulhinho oco, significa que ele já está assado. Se não fizer, pode deixar um pouquinho mais no forno. Entrou na cozinha e ficou com uma dúvida culinária? Então escreva para mim, mas marque a hashtag RitaHelp, assim a gente pode te achar e eu posso responder aqui semanalmente a sua pergunta. Senhora, agora o problema é da Helena. Helena conta que teve um problema com a broa. Fui fazer uma broa de fubá, elas cresceram e ficaram douradas. Desliguei o forno e elas ficaram murchas. Foi porque não assou o suficiente? Exatamente, Helena. As broas têm 2 tempos no forno. Vou explicar. No primeiro, toda a água da massa evapora. É aí que se formam aquelas cavidades características. Uau!
No segundo momento, a massa que já cresceu precisa de um tempo para se estruturar, para firmar. Se você tirar antes desse tempo, ela vai murchar. A gente já fez esse teste aqui no Panelinha, do tempo certinho que a massa precisa para sair do forno e continuar linda. Aliás, se você quiser acompanhar a nossa rotina de testes na Cozinha Panelinha, siga a gente no Instagram, o perfil é Cozinha Panelinha.